Meus irmãos, meus amigos, pela infinita misericórdia de Deus, nós estamos de volta. Que bom! Para mim é uma alegria muito grande chegar aí bem juntinho de você, amigo. Através desta maravilha, a internet, que quando é usada para o bem, é uma bênção, mas infelizmente muitos estão usando a internet para o mal. Mas nós aqui do projeto Ide Pregai, nós temos um propósito com Deus. E o nosso propósito é anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho, amigo, é para você também. Fique conosco até o final deste vídeo. Tenho absoluta certeza que Deus vai falar conosco. Hoje nós vamos concluir aqui o livro de Esdras. Fizemos aqui vários estudos, vários vídeos, uma playlist muito maravilhosa que você vai ter o privilégio de assisti-la a hora que vocês quiserem. Amém? Onde você estiver, amigo, aquele abraço e aquela saudação com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um lembrete, amigo, se você já se inscreveu em nosso canal, muito obrigado de todo o coração. No entanto, se você ainda não se inscreveu, em nome de Jesus, inscreva-se. Vai ser muito importante para o crescimento do nosso canal. Agora, é importante também que você compartilhe com seus amigos tudo que você vai ouvir e assistir. É muito importante que você também deixe o seu like, faça o seu comentário e dê aquela apertadinha no sininho. Que bom! Continue conosco. Amigo, como já falei, nós vamos concluir hoje aqui o livro de Esdras, o capítulo 10. Localize aí em sua Bíblia este livro já anunciado e o capítulo 10. Quais são os versículos que nós vamos ler, pastora Sara? A partir do versículo 1. Preste bastante atenção. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas e todo Israel, de que fariam conforme esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Jeoanã, filho de Eliasibe, e vindo lá, pão não comeu e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro, para que se juntassem em Jerusalém. E que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, do dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça, na casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, é bom a gente estudar a palavra de Deus.
Então, esse texto que a pastora Sara acabou de ler é interessante. É interessante porque ouve. É por isso que é bom pregar. É por isso que é bom falar a verdade. Esdras expôs diante do povo o que estava acontecendo e que Deus, segundo a palavra dele, não aceitava aquela difícil situação em que o povo se encontrava. Eles eram culpados. Veio aqui este personagem Secanias e deu aquela força para Esdras. É muito bom quando um líder recebe uma força de alguém. Esdras estava transtornado, estava decepcionado com o que estava acontecendo. Mas há um versículo aqui no texto, pastora Sara, que você leu, não sei bem qual é o versículo, localize para mim, que está escrito assim: ainda há esperança para Israel. 2. Então leia-o, por gentileza. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Muito bem, muito obrigado. Amigos, vamos contextualizar as coisas. Hoje, o mundo, e não adianta falar do mundo porque nós estamos inseridos nele, vamos falar aqui do nosso Brasil. É tão bom quando a gente reconhece o nosso erro. Deus me chamou para este tempo para eu falar a verdade. Tudo que está acontecendo no Brasil, amigo, é de origem espiritual. O que está acontecendo no Brasil são consequências do que vem acontecendo nesta nação há mais de 500 anos. É bom a gente estudar a história do nosso país. O Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes, 90% desta nação não adora a Deus em espírito e em verdade, conforme o próprio Jesus disse quando esteve aqui. E as palavras de Jesus estão registradas lá no capítulo 4 do livro de João. Ele disse que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. E eu pergunto, isto está acontecendo em nosso país? Está acontecendo assim no nosso país? É só prestar atenção. Mais ou menos 90% do povo brasileiro está infringindo esta verdade ensinada por Jesus. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mais de 500 anos o Brasil vive nesta situação completamente entregue à idolatria. Daí a consequência. Tudo que está acontecendo hoje em nosso país, o Brasil não levanta a cabeça. Por quê? Consequências dos nossos pecados. Aí eu me incluo. Porque eu passei 24 anos da minha vida inserido nesse contexto. Também adorando, não adorava a Deus em espírito e em verdade. Hoje sim. Eu adoro a Deus em espírito e verdade. Então, por isso que Secanias, voltando agora ao texto, chegou com Esdras, olha, nós reconhecemos
que até os magistrados, né, os príncipes, que deviam dar o exemplo, está todo mundo inserido no mesmo contexto. Mas aí ele, creio que inspirado por Deus, proferiu estas palavras que eu achei maravilhosas, por isso que eu estou aqui meditando nela. Mas ainda há esperança para Israel. E eu quero dizer em alto, em bom som, para todo o Brasil e para todo o planeta Terra, ainda há esperança para o Brasil. Aleluia! Ainda há esperança para o planeta Terra. Mas, pastor, então qual é a solução? O Secanias aqui disse, ainda há esperança. Por quê? Porque eles reconheceram os seus erros e fizeram um pacto com Deus. Versículo 3. Leia, por favor. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus. Olha aí, concerto com o nosso Deus. É esta a solução que está precisando no Brasil. Continue. De que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. O que Deus quer, meu prezado amigo, é que nós deixemos o pecado. O pecado de Jerusalém, dos cativos que voltaram da Babilônia, é que eles estavam cometendo os mesmos erros que cometeram há 70 anos. E que foram levados para o cativeiro. Então tinham que deixar as mulheres pagãs, porque elas iam levá-los à idolatria do mesmo jeito. Foi difícil? Foi. Mas foi feito. E eles temiam, diz aqui o texto, que eles tremiam, porque eles sabiam que eles estavam transgredindo a lei de Deus. É o que está acontecendo no Brasil. O Brasil, volto a dizer, 90% do povo brasileiro, nesse contexto, vive transgredindo a lei de Deus. Mas há esperança para o Brasil. Eu creio, e eu vou repetir, há esperança para o Brasil, sim, senhor. Há esperança para o estado do Pará, sim, senhor. Há esperança para Belém do Pará, sim, senhor. Agora vai depender do povo se converter. Naquele grande discurso do apóstolo Pedro, que está lá no capítulo 3 do livro de Atos, no final do discurso. Naquele dia que aquele coxo foi curado, na porta formosa do templo de Jerusalém. Pedro, no discurso, já dentro do templo, uma multidão, e lhe declarou, quando perguntaram, e agora? A resposta veio, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Tem jeito para o Brasil. O Brasil precisa se arrepender. As nossas autoridades precisam se arrepender. Os homens que governam este país precisam se arrepender. E Deus vai conceder-lhes o perdão se o arrependimento for sincero. Não adianta arrependimento da boca para fora, não. Não adianta ir para a televisão e dizer eu me arrependo. Não. Você tem que se arrepender de verdade. O arrependimento implica numa mudança de vida, numa mudança de atitude. Não para fazer média com o povo, mas um arrependimento sincero diante de Deus. O Deus que criou os céus e a terra, os seus olhos estão em toda parte. Houve arrependimento. Houve mudança. Foi feito um pacto.
E todos os que estavam inseridos naquele contexto se arrependeram. Abandonaram as mulheres com as quais eles se juntaram. Não foi fácil. Mas Deus honrou aquela atitude, porque Deus, quando alguém se arrepende, está aqui a palavra de Pedro, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, e aí venha o tempo do refrigério. O Brasil tem jeito, o tempo do refrigério vai chegar se o povo se arrepender, se as nossas autoridades se arrependerem, se os nossos líderes nacionais se arrependerem e colocarem o povo em oração para se arrepender também. Então, a esperança vai se configurar. Meu irmãozinho, meu amigo, esta palavra é para todos nós. E eu me incluo nela. Eu me incluo. A esperança para você, amigo, que está me ouvindo e me assistindo agora, a esperança para você. Só vai depender agora de você. Não depende mais de Deus, não. Deus só está esperando as nossas atitudes. É só isso. A esperança. E a nossa esperança é Jesus. Porque é Ele quem vai nos perdoar. É Ele quem vai lançar nas profundezas do mar. Leia Miqueias, capítulo 7 de Miqueias, versículo 18 em diante. Que lá está escrito que Ele vai lançar nas profundezas do mar os nossos pecados. Não vai se lembrar mais deles. Se Deus é maravilhoso. É por isso que há jeito para o Brasil. Há esperança para o Brasil. E a nossa esperança tem um nome. Jesus. Ele é a nossa esperança. Agora vai depender da nossa atitude. E você, amigo? Vai ficar nessa? Pastor, eu creio nesta palavra. Então pronto. Faça uma aliança, um pacto com aquele que pode mudar a tua vida, que vai mudar a tua vida, se você depositar nele a sua esperança. Não deposite no pastor Jairo, não. Não deposite a sua esperança em políticos, eles são mentirosos. Não. Deposite a sua confiança, a sua esperança em Deus, em Jesus. Aí sim. Aí a sua vida vai mudar. Eu quero orar por você agora. Se é que você quer que haja uma mudança na sua vida, só vai depender de você agora. Pai, em nome de Jesus, o que eu recebi de Ti, Senhor, eu passei para os nossos milhares de ouvintes. Eles creram. E aqueles que creram, que aceitaram a Tua verdade, que querem ter esperança de verdade, eu quero apresentá-los a Ti agora, Pai. O Senhor sabe quem são eles, o nome, o endereço. O Senhor sabe tudo. Então, perdoa seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida, que todos permaneçam firmes até o dia da sua vinda, assim seja. Amém, amém e amém. Paizinho, agora eu te apresento essas pessoas que estão aqui, o nome delas. Meu Deus, cura aqueles que estão doentes, liberta os oprimidos, libera a bênção da vitória para todas as famílias que estão orando comigo agora, Paizinho, em nome de Jesus. Amém e amém. Amigos, vocês gostaram da mensagem, da palavra que vocês ouviram? Então compartilhem com o maior número de pessoas que vocês puderem. Façam isso e Deus vai recompensá-los poderosamente. Final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho, pela assistência de todos vocês. No nosso próximo vídeo eu quero contar com vocês. Amém? Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Aleluia!